Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Erivaldo Nascimento e hoje teremos uma aula de álgebra para o sétimo ano do ensino fundamental. Então, vamos para a nossa aula. Primeira coisa, vamos relembrar um pouco o que é a álgebra e desde quando ela é utilizada. A álgebra ela permite a solução de problemas matemáticos que envolvem números desconhecidos. São problemas em que nós não sabemos qual o valor daquele número. Esse conteúdo ele é estudado já desde a antiguidade. No papiro de Rida, esse documento egípcio datado de mais de 3.600 anos, nele já tinha escrito que eles estavam utilizando já essa forma da matemática, essa forma de representar números desconhecidos por letras, que é o que tem aí no papiro de Ride da antiguidade. Para desenvolver o problema e mantê-lo inalterável, enquanto podemos manipulá-lo e procurando simplificar ele, devemos traduzir essa relação entre os números conhecidos e os desconhecidos. E essa relação que a gente faz, chamamos de equação. É quando utilizamos letras para representar números. Muitas pessoas, depois que deixam a escola, não vão ver a equação no seu dia a dia, assim, de forma tão nítida. Mas em tudo que nós temos no nosso dia a dia, várias coisas, será representado por equação ou será determinado através de equação. Por exemplo, lucros de uma empresa, taxas de aplicações financeiras, de financiamento, de empréstimos, projetos de aviões, de espaçonaves, de prédios, de carros, até a previsão do tempo, entre outras coisas, ela é utilizada a equação para a sua resolução, para poder que se tenha esses números, essas previsões matemáticas. A maneira como a matemática se desenvolveu fez com que fosse necessária essa utilização das letras, porque há situações em que temos uma infinidade de números que podem satisfazer aquele problema. Então, para que a gente possa representar essa quantidade de números, colocamos letras para representar. Um exemplo é esse aqui: dois números racionais quaisquer podem ser representados pela forma A mais B, pois temos uma infinidade de números irracionais. Então, nós não temos como dizer, esse número é 0,5, esse daqui é 2. Nós não temos uma infinidade. Então, para que satisfaça todos os números, colocamos as letras no lugar desses números. Isso daqui é o que chamamos de sentença matemática. Quando essa sentença matemática ela tem uma igualdade, será o que chamamos de equação. Aqui nós temos o exemplo da área do retângulo, a área de um retângulo, aliás, que é dada pela base vezes a altura. Então, como cada retângulo, essas medidas serão diferentes, eu não posso colocar um valor numérico nesse caso, pois eu estou falando de todo retângulo geral e cada um as medidas podem alterar. Então, tanto vai alterar a base, como vai alterar a altura, como também irá alterar o valor da área. Então, para que eu faça a fórmula geral para todos os retângulos, eu utilizo essas letras. E quando nós temos esse cálculo com letras no lugar de números e o sinal de igualdade, é o que chamamos de equação. Então, para essa equação, temos que ter pelo menos uma letra que representa o número e o sinal de igualdade. Para resolver a equação, nós temos que fazer dois passos. Primeiro, nós vamos escrever a equação do problema. Lemos o problema vai estar lá escrito na nossa língua materna, no caso o português, e passamos esse problema para a linguagem matemática, fazendo dele uma equação, utilizando os símbolos e as letras e os algarismos para representar esse problema. Depois que fazemos a equação, resolvemos ela para poder assim encontrar a solução, que é o valor dessa incógnita, dessa letra que estamos procurando. Vamos treinar agora essa tradução da linguagem normal para a linguagem matemática. Temos aqui o primeiro exemplo. O triplo de um número é igual a 10. Então, o triplo do número é 3 vezes esse número. Então, como não sabemos qual é o número, dizemos que é x. Então, vai ficar 3x, 3 vezes x, é igual a 10. A soma de um número com 3. Não sabemos o número, então x mais 3 é igual a 15. O quádruplo de um número resulta em 90. Então, o quádruplo é 4 vezes. Então, 4 vezes esse número dá igual a 90.
A diferença entre 1 número e 2 faz 36. Sabemos o número? Não. Então, x menos 2 igual a 36. A terça parte de um número é igual a 66. Como não sabemos o número, então vamos dividir ele por 3, terça parte, 1/3 desse número, que dá igual a 66. 3 quartos de um número é igual a 20, então a fração 3 quartos desse número, 3 quartos de x, ou 3x sobre 4, é igual a 20. A soma de um número com sua metade resulta em 45. Então, o número x mais a metade de x. Então, x dividido por 2, x sobre 2. A soma de 5 com o triplo de um número é igual a 67. Então, teremos aí 5 mais 3 vezes esse número, x, igual a 67. A quinta parte, ou seja, o número dividido por 5. A décima parte, número dividido por 10. O dobro de um número somado ao triplo de outro. Nesse caso, são dois números que nós não conhecemos. Então, o dobro do número, vamos dizer que é 2x, mais o triplo de outro. Então, 3y é outro número que nós não conhecemos. E fazemos aí a soma deles, a adição deles, e resulta em 96. Então, esses são alguns exemplos de como a gente traduzir da linguagem formal para a linguagem matemática, utilizando letras, símbolos e os algarismos para representar. Vamos agora ver, por último, a soma de três números resulta em 123. Não sabemos quais são os números, então x, y e z. Vamos agora resolver as equações. Primeiro, vamos imaginar essa balança de pratos. Quando ela está assim, em equilíbrio, quer dizer que a massa que temos de um lado é igual à massa do outro. Então, podemos observar aqui que, primeiramente, temos um cachorrinho mais um saco com 16 quilogramas. Do outro lado, temos um saco de 25 quilogramas. Então, pergunta-se, qual é o peso do cachorro? Para resolver esses cálculos, tanto podemos traduzir para a linguagem matemática e utilizar as formas, os cálculos que temos para fazer, como também já podemos resolver isso no raciocínio lógico. Ou seja, se esse lado, esse prato tem que ser igual a esse, e nesse daqui eu tenho 25 e aqui eu já tenho 16, logo o peso do cachorro tem que ser 9. Por quê? Porque se dissermos que o peso do cachorro é x, x mais 16 dá igual a 25. E quanto é que com 16 que dá 25? 9. Então, logo, o peso do cachorro é 9 quilos. Aqui nós temos três caixas que possuem o mesmo peso. E do outro lado temos um peso de 18 kg. Então, quanto pesa cada caixa? Cada caixa vai pesar 6 kg. Por quê? Traduzindo a equação, traduzindo para a linguagem matemática, nós teremos 3x, que é o peso da caixa que nós não sabemos, é igual a 18. Ou seja, se 3 é igual a 18, 3x é igual a 18, basta apenas nós dividirmos por 3. Dividindo 18 por 3, dá 6 quilos. Então, assim descobrimos o peso de cada caixa. Nesse outro exemplo, nós temos aqui um coelho e 3 pesos, cada um de 1 quilo. E no outro prato temos 5 pesos de cada 1 quilo. Então, quanto pesa o coelho? O coelho pesa 2 quilos. Pois se retirarmos esses 3 pesos daqui e 3 pesos daqui, vai sobrar apenas 2 quilos. E nossa equação vai ficar da seguinte maneira: x mais 1 mais 1 mais 1, ou x mais 3 é igual a 5. Então, tirando 3 de cada lado, sobra apenas 2, que vai ser o peso do coelho. Este aqui nós temos, as bolsas são iguais. Então, duas bolsas é igual a uma bolsa mais 5 quilos. Então, qual é o peso de cada bolsa? Se retirarmos uma bolsa de cada lado, vai sobrar uma bolsa mais 5 quilos. Logo, o peso da bolsa é 5 quilos. São cálculos que às vezes nós não precisamos nem fazer o cálculo, o algoritmo, tudo bonitinho. Só pelo raciocínio lógico nós já conseguimos. Mas quando for necessário, aí nós desenvolvemos a equação e resolvemos ela. E também vamos encontrar o mesmo valor. Agora vamos considerar esses pratos em equilíbrios para que a gente possa ver o que podemos fazer para a resolução. Temos aqui a balança, certo? Um saco de dinheiro é igual a 1 quilo.
Observe que se trocarmos, não vai alterar em nada, eles permanecem em equilíbrio. Então, tanto faz se está no primeiro membro ou no segundo membro da equação, antes ou depois da igualdade. Permanece o mesmo valor, vai se manter o equilíbrio. E outra coisa também é se acrescentarmos elementos de mesmo peso em cada prato. Então, foi acrescentado uma maçã de um lado e uma maçã do outro. Então, vai permanecer também em equilíbrio. Não vai alterar, o equilíbrio se mantém. Considerando essa outra balança, está em equilíbrio. Mesma coisa, como eu posso colocar os pesos, eu também posso retirar. Eu retirando do mesmo lado a mesma quantidade, ou seja, cada lado eu tirei uma maçã, o equilíbrio também irá se manter. Agora observe essas duas balanças. Temos que um cachorro é igual a 3 kg, a bola mal presente é igual a 1 kg. Podemos somar o conteúdo dos pratos do mesmo lado. Então, eu vou pegar o cachorro mais a bola e o presente, deixar de um lado. E do outro lado, eu vou somar o que eu tenho, os 3 quilos mais 1 quilo. Então, o equilíbrio também irá se manter. Também vamos continuar aí com essa equação equilibrada. Para os próximos exemplos, nós vamos considerar que um copo ele é o x positivo e o copo para baixo ele é o x negativo. O feijão branco ele é positivo e o feijão preto ele é negativo. Então vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, 2x igual a 10. Então 2x será 2 copos, igual a 10, cada feijão corresponde a uma unidade. Observe agora que nós vamos dividir tudo por 2. Dividindo 2x por 2, sobra só 1. E 10 dividido por 2, sobra 5. Era a mesma coisa que eu tivesse pegado o 2 e tivesse passado dividindo. Que aí nós tínhamos o valor de x. X é igual a 5. Aqui nós temos 3x mais 2 igual a 8. Então vamos representar isso por copos e feijão. 3x, então 3 copos, mais 2 feijões, igual a 8. Vamos agora colocar 2 feijões pretos. Lembre que o feijão preto ele é menos, então negativo. Então, eu vou retirar agora menos 2. É menos 2 desse feijão e menos 2 do outro. Como nós vimos lá nas balanças, eu posso colocar dos dois lados, como também eu posso retirar. Então, aqui eu coloquei. Ficou como a nossa equação? Ficou mais 2 menos 2 e 8 menos 2. Quando eu resolvo isso, eu vou ter 3x igual a 6. Dividindo agora os dois lados por 3, vai dar x igual a 2. Ou poderíamos ter passado esse 3 dividindo o 6, que era o mesmo cálculo. Então, x, o valor de x nesse exemplo é igual a 2. No terceiro exemplo, nós temos aí x menos 3 é igual a 1. Lembrando, o feijão preto é o negativo, então menos 3. Nesse caso aqui, para retirar esses feijões pretos, eu vou colocar feijões brancos, que são o inverso, então positivo. Então, vou colocar 3 feijões brancos. Como eu coloquei de um lado da equação, também tenho que colocar do outro, para que se mantenha o equilíbrio. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, nossa equação agora nós temos x menos 3 mais 3, igual a 1 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0, ou seja, só sobra x. E 1 mais 3 dá 4. Então, o valor de x é igual a 4. No quarto exemplo, nós temos 4x menos 2 igual a x menos 5. Então, representando ele com copos e feijões, 4 copos para cima, menos 2 feijões pretos, igual a 1 copo, menos 5 feijões pretos. Vamos adicionar feijões brancos e vamos também adicionar copos virados para baixo. Lembrando, copo virado para baixo, menos x. Então, nossa equação vai ficar da seguinte forma. 4x menos x é igual menos 2 mais 2 é igual a x menos 5 mais 2. Resolvendo isso, 4x menos x dá 3x, menos 2 e x menos x dá 0. Então, acabou-se o x, os copos. Menos 2 mais 2 dá 0
E 5 menos 5 mais 2 dá menos 3. Logo, temos aí 3x igual a menos 3. Dividindo agora os dois membros por 3, temos x sendo igual a menos 1. Bem, pessoal, nossa aula de hoje é só isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, assista o vídeo novamente e tenham bons estudos. Até mais!